passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Sala de Debate. Parceria comercial Shopping China Rivera, o shopping dos importados. Della Páscoa Engenharia, há 20 anos transformando a cidade. E LabMed Análises Clínicas, há mais de 60 anos em sintonia com a vida dos gaúchos. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o Sala de Debate desta sexta-feira, hoje dia 10 de abril de 2026. Estamos ao vivo pela CDN TV Diário com Sala de Debate. Sou o jornalista Marcos Fonseca, comigo estão nesta sexta-feira ao meio-dia e 4 minutos e 22 graus em Santa Maria, professor e escritor Orlando Fonseca, o advogado Marcelo Almança. Hoje temos também a presença do vereador Givago Ribeiro e da advogada Bianca Romero. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, vereador Givago, que foi nosso debatedor aqui até o ano passado, né? Isso. Retornamos. Era nas quintas-feiras que o Givago... Quintas-feiras. Nós temos 2 temas para falar. Vamos falar sobre meio ambiente e vamos falar também sobre a questão da segurança, né? Nós temos aí a previsão de uma base de helicópteros da Brigada Militar prevista para Santa Maria, já faz um tempo. Só tem um impasse. Falta dinheiro para fazer o hangar para esse helicóptero, para fazer uma base. Essa base seria uma base fixa para o helicóptero da Brigada ficar mais próximo das cidades da região e da fronteira, em casos de emergência, urgência e emergência para operações. Ou seja, é um investimento em segurança, mas vamos falar sobre isso. Na sequência, o vereador Givago Ribeiro vai nos trazer informações sobre a criação do Distrito Verde lá no bairro Campestre, que é o bairro do vereador, né? Exatamente. É o nosso bairro, o bairro da cidade. O bairro da cidade. Sempre eu faço essa questão, né, de compartilhar aqui com os colegas da mesa e também com a nossa audiência, porque o Campestre tem algumas particularidades, né? Justamente pelo seu território, pela sua característica, pela nossa barragem, que ainda contribui com 30%, né, do abastecimento da cidade, e por ser uma região de preservação permanente. Aproximadamente 86% daquela região são áreas de preservação permanente. Ou o início ou o final da Mata Atlântica também, há de se ressaltar. Então tem nós que vivemos lá temos uma responsabilidade muito grande. Não é apenas habitar o espaço, mas sim também saber da responsabilidade dos cuidados que devemos ter. E eu também faço uma comparação, e essa é uma comparação um pouco tanto oportuna nesse momento, que nós temos um ambiente extremamente rico do ponto de vista ambiental e um ambiente extremamente pobre do ponto de vista social, econômico.
E como que nos tempos atuais a gente vai viver com esta gangorra que não se equilibra, o ambiente rico e uma comunidade pobre. E, obviamente, pela atuação parlamentar e as demandas que chegam diariamente da própria população, eu adotei uma estratégia para que nós não tivéssemos que a todo momento ficar recorrendo às coisas menores, mas importantes. O bueiro entupido, a lâmpada que não se acendeu, né? A melhoria da escola, o posto de saúde, porque a todo tempo isso eram demandas recorrentes, crônicas. Eu, inclusive, fui aluno da escola, né? Utilizei do serviço de saúde do Itararé, porque no Campestre não tem ainda. E eu pensei em fazer, então, algo um pouco ousado e destacarmos as nossas potencialidades, transformando o território em um distrito verde, exaltando as suas potencialidades e, principalmente, a nossa comunidade, que tem a sua própria cultura, que tem lá os seus empreendedores, pessoas que ainda cultivam a terra, e um contexto histórico extremamente importante para o desenvolvimento de Santa Maria. Muito se dá também pela estrada do Peral, que em épocas passadas foi o principal acesso de quem vinha da região norte. Inclusive, deslocamento de tropas armadas aqui para o Regimento Malé, também a primeira estrada com pedágio que era cobrado por cabeça de gado, na época dos jesuítas, enfim. Temos um grande contexto histórico. E lendas, como, por exemplo, a lenda do lobisomem, que até hoje é contada lá na região. Então, com isso, criamos um projeto de lei que está tramitando na Câmara. Em paralelo, iniciamos atividades e também projetos com a comunidade por meio de uma associação chamada Grupo Amigos do Campestre, que já está antecipando algumas ações, principalmente de comunicação com a comunidade, exaltando aquilo que nós temos de melhor, que são os nossos recursos naturais e principalmente as pessoas que lá vivem, a sua história, a sua cultura e os seus empreendimentos. Por que eu digo que é um bairro da cidade? A gente tem uma ausência grande, a gente sabe disso, de parques, áreas de lazer, de ofertas tantas para o final de semana de quem vive em Santa Maria. Sabemos aqui, Camobi, que a universidade é bastante demandada em seu campus, e poucas ou restritas áreas junto à parte mais central. Mas também, ao mesmo tempo, a gente observa que aquela região, com algumas melhorias, poderá ser também este grande quintal da cidade, uma vez que também é um acesso importante para o município de Itaara, que agora, com a revitalização do Peral, com a proteção das encostas, passará novamente a ser demandado. Ou seja, nós estamos justamente criando esse atrativo, provocando alguns investimentos para que, assim como as demandas da comunidade devem ser atendidas, mas também a demanda da cidade, para que essa área possa ser utilizada, frequentada, apreciada nos finais de semana, ou então nos eventos todos, por toda a comunidade santamarense. E nós entendemos que aquela região é estratégica, inclusive para as questões, além das questões climáticas, obviamente, mas para a manutenção, né, dos recursos hídricos. Não queremos que o rio Vacaimirim se torne um Cadena no futuro. Temos condições ainda de preservar aquele rio que tem a sua nascente muito próxima lá da região, na cascata Assis Brasil. Ou seja, é abrir os olhos da cidade para aquela região que pertence a todos nós e tornar desse atrativo um fator de desenvolvimento comunitário, exaltando as coisas que já existem lá e tantas outras que poderão fazer parte desse ecossistema. Ali são 10 milhões de metros quadrados. Sim. De área. Pega propriedades públicas e privadas também? Sim. Para entendermos o território, vamos imaginar as margens da BR-158, quem sobe a serra, da Estrada do Peral, né, para o vale, o Parque dos Morros e o Morro do Seychella. Tudo que estiver, né, dentro desse contorno pertence, então, ao território do Distrito Verde Campestre, justamente para que nós tenhamos como focar essas ações, como eu disse antes, né, interagindo bastante com a questão comunitária. O que muda para os moradores? Eu tenho um sítio, eu tenho uma propriedade lá dentro do parque. Aí vai ter proteção ambiental, eu vou ter que ficar limitado. O que muda? Pelo contrário, cria condições para que quem tem lá uma propriedade
possa primeiro entender que aquela propriedade ela pode também ser uma fonte de renda, seja pelo cultivo da terra ou por algo que é muito atual, que as pessoas têm buscado, que são essas pousadas, né, que as pessoas têm, talvez pelo fato da pandemia, né, têm buscado estar cada vez mais próximos à natureza. Então, junto a esse movimento, nós temos uma interação direta com o Sebrae, para que nos apresente vamos dizer assim, um diagnóstico das potencialidades da região, com as propriedades que lá existem, com o potencial das pessoas que já oferecem algum tipo de produto, um pão caseiro, um bolo, enfim. Temos ali uma rede de empreendedoras, inclusive, muito grande, e que a gente quer exaltar isso para que, com a marca Distrito Verde, com essa embalagem, as pessoas possam ter um valor agregado e também uma capacidade a mais de agregar valor ao seu produto e ao seu serviço. Eu tenho uma lembrança, eu andei algumas vezes ali no campestre do Menino Deus, né? Que Santa Maria já teve um outro campestre que era ligado com a estrada para São Martinho da Serra. Sim. Que era a antiga subida da serra, antes do Peral era a subida para lá, que passa pela Água Negra, e havia ali o campestre onde teve um monge, que era o Zé Maria, o Santinho, e ele aparece na literatura brasileira, e na literatura da história, ao menos dos estudos do misticismo, em Santa Catarina e em outros lugares também. E sempre reunindo, logo depois da República, o que levava um temor, porque ele era monarquista, um temor de que houvesse levante igual houve de Canudos. Isso está na literatura, na história nos registros históricos, não esses oficiais, mas alguns registros que são coletados, aparece o campestre, chamava campestre, que é do Santo Antão, que ele dedicou aquela região lá, enfim, era dedicado a Santo Antão, ficou campestre naquela região. E mais tarde o campestre do Menino Deus, que é hoje o campestre. Eu frequentei ali, me lembro, a memória mais antiga que eu tenho é de tomar banho no Vaca Caimirim. Ele era balneável, era um lugar, era balneário, quem não tinha tantas condições de ir em outro lugar, uma piscina, ia no Vaca Caimirim. Depois, mais tarde, frequentei o clube do professor Gaúcho, que está ali, que é uma das instituições que estão naquele espaço ali, né? E também a vinícola. Há poucos dias fui na Casa Círculo, onde teve um evento lá na Casa Círculo. Ou seja, há como movimentar realmente a região em diferentes situações. A iniciativa é excelente para atrair esse tipo de turista ou mesmo de visitante da cidade, daquele lugar, para que conheça aquele lugar, porque além de tudo é bonito, é uma região bonita da cidade, e que a infraestrutura que permita que os lugares sejam acessados possa avançar, né, atrair recursos. Sem movimentação não vai atrair recursos. E sem a possibilidade de que as pessoas se sintam pertencentes a um lugar, né? E essa comunidade, que é uma região enorme, né? Tem a Zema, né? A Zema que ocupa o espaço da barragem para o seu projeto, né? Projeto de canoagem, que tem repercussão nacional, né? E mesmo internacional, mas repercussão nacional. Ou seja, realmente é um espaço da cidade que merece a atenção e a atração de investimentos para que realmente possa atrair as pessoas. E eu me lembro também, em determinada época, havia um bar, uma região no meio do Peral, onde também era comum se ir até lá para encontrar com amigos. Pastel do Tchuico. Esse mesmo. Exatamente. Então, seguidamente, eu fui naquele
aquele espaço lá, porque ele atraía grupos, né, que iam ali para, enfim, para confraternizar. E tem uma preocupação muito grande que também motiva essa organização. Estamos muito prestes a consolidar o Parque da Barragem. Sim. Bem em frente ali ao Clube do Professor Gaúcho, aquela margem toda. Outro empreendimento. E algo que desde a década de 80 se comenta, né? E tivemos a oportunidade também, por conta da associação comunitária, mobilizar projetos em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, curso de Arquitetura e Urbanismo, também com o IPLAN, ali da Prefeitura, e na oportunidade que o Governo do Estado ofereceu um edital via Secretaria de Turismo, fomos então premiados, né, com a aprovação desse projeto, obviamente com uma contrapartida importante da Prefeitura Municipal. E eu estou bastante ansioso nesses últimos dias por conta de que muito breve será anunciado, né, pelo Governo do Estado, então, a liberação, não do recurso, que o recurso já está aprovado, mas sim da execução do projeto, para que seja licitado. Mas a preocupação, ela nasce porque Santa Maria já viveu algo parecido com o Parque da Jockey Club. E aquele investimento que foi feito teve um detalhe importante, a articulação com a comunidade. Me parece que, naquele momento, esse foi o detalhe crucial para o insucesso, digamos assim, daquele parque. Por isso que nós antecipamos essa articulação do Distrito Verde com a comunidade, para que, quando for executado o Parque da Barragem, as pessoas saibam, entendam a importância desse empreendimento para a região e o quanto isso vai impactar positivamente na vida daquela comunidade. E principalmente para a cidade, que passará a ter esse espaço a mais, né, para usufruir no seu final de semana, dos eventos todos que lá poderão acontecer. Ou seja, pegamos uma dor que Santa Maria já viveu com o Parque da Jockey Club e buscamos então sanar todos aqueles problemas, criando esse distrito para que possamos preparar a comunidade e que sejamos receptivos a esse empreendimento, assim como outros que vão interagir, como, por exemplo, o Parque Natural dos Morros e a própria Estado do Peral. 3 equipamentos que eu digo que fazem a diferença naquele ambiente, atraindo pessoas para a região. Sabe que, normalmente, a gente começa o debate aqui tratando de problemas, né? Então, eu fico muito feliz de que comece esse programa com essas notícias positivas. Porque eu sou um entusiasta de arborização, eu sou um entusiasta do verde na cidade e de tornar a cidade mais humana, porque eu percebo e já li em alguns estudos que isso impacta diretamente o ânimo das pessoas. Porque quando tu tem um ambiente mais humanizado, as pessoas reagem de forma diferente. E isso diminui conflitos, melhora a qualidade de vida, melhora a produtividade. Então eu fico muito feliz de estar ouvindo essa notícia, sabe? Essa informação trazida. E frequentemente a gente dá o exemplo aqui. Nós temos ali em Porto Alegre, tem a Rua Gonçalo de Carvalho, que é tida como um título que a comunidade deu de a rua mais bonita do mundo. Então ela tem árvores muito grandes, lá tem calçadas vastas para que esses troncos dessas árvores possam ocupar espaço tranquilamente. Uma imagem aérea da Rua Gonçalo de Carvalho é impressionante, né? Porque ela é toda fechada e para quem circula ali embaixo, fechada de verde, e para quem circula ali embaixo, é muito agradável estar ali. Outro exemplo é a Asa Sul em Brasília, a parte residencial é muito bem arborizada e é um outro clima, um outro ambiente de acolhimento do ser humano. E aí vai, a Zona Sul do Rio de Janeiro é muito bonita também, muito arborizada. O bairro do Flamengo tem essa característica, Copacabana também. E eu cito esses exemplos porque eu acho importante mencionar os exemplos de qualidade de vida. E aí agora voltando para a nossa região,
o que acho que a população precisa visualizar e as empresas precisam atuar nesse sentido é de tornar cada espaço um exemplo, para que seja agradável estar ali. Porque o vereador falou a respeito do turismo, da produção local, né? Mas as pessoas, elas vão gostar de ir lá se o ambiente for agradável. Então a gente precisa trabalhar isso na população. É compreensível a desilusão de muitos moradores, né? Às vezes a pessoa deixa lá um sofá velho, um entulho, sabe? E não contribui para o ambiente. Então eu trago de novo o exemplo do capricho da nossa região, em especial a Quarta Colônia, onde a gente vê tudo muito organizado, sabe? Dá gosto de ir. E é tão próximo de nós. E a cultura da Quarta Colônia, ela está pulverizada aqui também. A gente comentou outro dia, Camobi é praticamente integrante da Quarta Colônia em termos históricos, né? Então Colônia, né? Nós temos que mencionar esses exemplos para que a gente possa engajar as empresas em fazer esse tipo de uma política de educação, enfim. Eu transito muito por ali, agora não, o Peral está interrompido, mas eu morava em Itaara, então eu transitava frequentemente por ali. E tem características fantásticas ali. Próximo ao arroio, próximo à ponte do arroio, eu não tenho esse conhecimento, mas eu acredito que aqueles armazéns, aqueles bares que tem ali, aquilo ali deve ter sido um entreposto de parada de tropeiros, né? Tem todas as características. O cara desceu a serra a cavalo, deixa o cavalo ali, aí tem a turma da ferraria que troca ferradura, faz toda a manutenção, uma questão cultural. E o cara prossegue para Santa Maria, né? Então, isso é característico. No Passo das Tropas tem essa tradição também. São Valentim, né? Também. São Valentim são culturas que podem ser exploradas, né? E acho que as empresas e as forças vivas da sociedade, quando elas encampam uma campanha, quando elas acreditam, elas mudam a realidade. Dá um exemplo bem simples. Há um tempo atrás, uma emissora de TV decidiu fazer a campanha para parar na faixa de segurança. Ninguém fazia isso em Santa Maria. Né? Ninguém fazia isso. Faziam em Gramado, Santa Cruz, Porto Alegre. E as pessoas começaram a parar na faixa de segurança por conta da campanha. Então, a teoria da vidraça quebrada, ela é muito, muito válida, né? Se tu tem a teoria da vidraça quebrada, para o ouvinte que a gente precisa contar, foi feita uma pesquisa em Nova York com 2 veículos deixados na rua. Em locais próximos, veículos iguais, mas não tão próximos assim para que não fosse visível um do outro. Um dos veículos completamente inteiro, né, sem nenhum defeito, nada. E o outro foi colocado com uma vidraça quebrada. Pois bem, aquele da vidraça quebrada, em pouquíssimo tempo ele foi completamente destruído. Porque as pessoas passaram e viram que aquilo era um abandono. Era uma demonstração de abandono. E aí foi furtado tudo, foi destruído, furado pneu, quebrado as outras vidraças. E o outro que estava em dia, vamos dizer assim, que estava bem, numa rua próxima, ele foi visto como mais um veículo estacionado. Ninguém percebeu que ele estava abandonado. Então isso comprovou que as pessoas, elas precisam ver tudo organizado para que elas passem a também agir dessa forma, né? Então, por isso também que muitos prédios, proprietários, enfim, não permitem a pichação muito tempo. Alguém pichou, o cara vai lá e pinta no mesmo dia, porque ele quer manter a imagem adequada do prédio, né? Para que não se torne uma completa pichação a partir de uma imagem de abandono de um local específico. Então, eu acho que ali tem muito potencial, fico muito feliz com isso e acho que é fantástica a ideia. Tomara que prospere para voltar lá para o Jockey Club, também uma ideia semelhante, né? E para outros espaços também que a gente tem. O Cerrito é um deles que certeza. Tem potencial.
Bom, eu vou deixar minha contribuição também. Eu me criei naquela região. Eu nasci na General Neto e depois fomos morar no bairro Tararé. E o pai fazia bastante campanha, ele tinha um eleitorado bem forte naquela região. Então eu sei que é um bairro composto por moradores, na sua grande maioria, pessoas que sempre viveram ali, né? E aí os filhos vão crescendo, né? Mas permanecendo lá. Então tem as propriedades que são mais assim assemelhadas a chácaras, né? Isso. Então eu me criei indo para lá. E embora não seja de conhecimento popular na sua grande maioria, muitas pessoas frequentam a barragem, né? E ali tem um potencial a ser explorado econômico muito grande, porque hoje, como foi colocado aqui na mesa, e eu concordo, as pessoas têm buscado cada vez mais o refúgio ao ar livre, né? Se refugiarem ao ar livre para fazer suas atividades de lazer, né, de cultura, e ocupar esses espaços públicos ao ar livre. Silveira Martins, a Quarta Colônia em si, não tem nada demais, a não ser uma natureza exuberante, né, e uma conservação do patrimônio muito expressiva, né, as pessoas cuidam do patrimônio. Não, tu não vê papel de bala no chão, né? E o campestre ali é uma área verde muito linda, rebaixada, ela tem ali a vinícola, já fui na vinícola, já fui no clube do professor Gaúcho, então eu me criei frequentando aquele espaço. O Peral sempre foi a primeira alternativa para as viagens, né, ao norte do estado. E eu acredito que a adesão popular nesse projeto seja crucial, principalmente dos próprios moradores, né? Fomentarem, né? Isso. E a gente vem buscando em Santa Maria, né? Sempre critica muito o potencial que a gente tem, reconhece o potencial, mas critica muito a falta de ações. Então, quando se apresenta uma ação como essa, a gente precisa reconhecer, e por isso eu parabenizo o vereador, né? Porque eu sei que não é fácil. Às vezes a gente está contra a maré, né? Junto com os remando contra a maré, né? Dentro do legislativo, por terem outras demandas que são mais urgentes. Mas toda demanda, né? Inclusive esta, que é algo que é um projeto bom, positivo para a cidade, ela também é urgente, né? Ela pode, em si, não carregar uma dor latente, né? Como, por exemplo, a questão de verba agora para o hangar, que é algo que a gente precisa, sob pena de perder essa prontidão operacional que o helicóptero vai nos propiciar. Então, a gente precisa enfrentar todas as demandas, e que bom que tem vereadores que pensam nisso também, né? Como o senhor nos trouxe aqui. E a questão de valorização imobiliária também no local, né? Que a gente não tem hoje lá no campestre, mas pode vir a ter, né? A questão dos próprios empreendedores informais, né? Terem ali um fomento do seu próprio negócio, da sua atividade familiar, né? E poder daqui a pouco sair da informalidade e prosperar com isso, trazendo uma perspectiva nova para aquele local. Então isso é muito, muito importante. Nós já temos o Parque da Medianeira, que tem tido uma adesão popular imensa dos 4 cantos da cidade, e não tem classe social. Ali se encontram todas as pessoas de todas as tribos, de todos os locais da cidade. E eu tenho certeza que, se a comunidade já, por meio da associação, está mobilizada, nós já temos uma verba autorizada para vir. Ainda falta licitação para concretizar o projeto, mas tendo essa pressão popular, essa adesão popular, a associação comprometida com isso, eu não tenho sombra de dúvidas que logo mais vamos ter essa conversa aqui, com tudo já correndo, né? Com as pessoas aproveitando, né? O que Santa Maria tem de bom a oferecer. Esses dias eu estava olhando meu Instagram e apareceu para mim um conteúdo de uma jornalista, Cibele Lorenzoni, eu não sei quem é ela, né, da década de 90. Cibele.
e ela retratava o quanto Santa Maria estava no cenário nacional como uma referência no estado do Rio Grande do Sul, porque tinha ali... já tinha o aeroporto com viagens que ligavam, então, Santa Maria a Porto Alegre, Santa Maria a São Paulo, e retratava Santa Maria como um polo educacional, um polo econômico, enfim, a menina dos olhos do estado do Rio Grande do Sul. E o quanto nós perdemos essa identificação popular, porque Santa Maria não deixou de ter o potencial que foi retratado na década de 90 por essa jornalista. A gente desacreditou nisso em algum momento e parou de tratar Santa Maria como um projeto mesmo, né? Com projetos a gente de olhou desenvolvimento. O carro aquele com a vidraça quebrada. Então, o quanto eu também me entusiasmo com projetos assim, porque a gente muitas vezes vem à bancada, fala de demandas que são urgentes, critica os poderes, né? Que a gente tem, seja por omissão, seja por fazer de uma forma que no nosso critério não é o mais adequado, mas quando a gente tem uma notícia como essa, volta aquele entusiasmo que tu referiste, né? Do quanto Santa Maria pode trazer mais qualidade de vida para os cidadãos e pode voltar a ser, né, a menina dos olhos do Estado, porque potencial a gente sabe que a gente tem para isso, e povo também. A gente precisa mesmo mobilizar a sociedade nesse sentido e forçar que os órgãos públicos se atentem, né, para essas potencialidades, como o vereador fez. Então, meu registro público de parabenização pelo projeto, que dê tudo certo e conte com o apoio, né, pelo menos o meu aqui, com certeza. E exatamente nesse ponto, aí eu vou trazer o tema educação, né, porque tudo vai passar pela questão cultural e educacional. E pensando nisso, como interagir diretamente com a comunidade, nós elegemos a Escola Municipal Ira Vasconcelos como o grande portal desse distrito. E, inicialmente, aprovamos um recurso junto à Fundação Antônio Meneghetti, que vai envolver os alunos dos anos finais numa pesquisa de campo, para que nós possamos formatar, digamos assim, o nosso manual do distrito, da própria comunidade. Então, a interação direta com os alunos da escola, com os seus familiares, para que façam parte dessa grande pesquisa de campo, aproveitando o material coletado há mais de 30 anos pelo seu Carlos Gomide, o historiador, que reúne ali... várias curiosidades do município de Santa Maria. Exatamente, que vai ser o grande mentor da criançada. Centenas de curiosidades. Ele tem um livro só com as curiosidades históricas do município, né? Muito, muito bacana mesmo. Então, a gente aproveitou justamente essa oportunidade criada para conectar inicialmente a escola com a criançada, para que sejam, né, os principais atores, né, nesse princípio do Distrito Verde. Obviamente, depois, em outras camadas, a gente vai chegar no pai, na mãe, na avó, em toda a história da comunidade. Mas o primeiro ator, agora, são as nossas crianças da Escola Municipal Ira Vasconcelos. E eles fazem uma diferença. Total. Eu lembro quando eu era criança, a gente estudava na escola sobre os agrotóxicos. Eu morava no interior, né? E quando a gente comentava em casa, os mais velhos não tinham esse cuidado. Tem que recolher o agrotóxico, não pode jogar na sanga, sabe? Foram as crianças que foram levando para dentro de casa, mudando o costume que era de, lixo vai para sanga. Então isso a gente percebia entre os colegas, né? Meu pai lidava com gado, não tinha muito problema de agrotóxico, mas na escola mesmo os colegas traziam a informação de, professora, meu pai atira na sanga. E aí ele começou a mudar a cultura em casa. Mas porque até é um certo constrangimento, né? Quando toda a comunidade começa a aderir um projeto de limpeza, de organização social, enfim, quando fomentam, né, que aquele espaço é público e é para usufruir, né, para que a comunidade possa usufruir, dá até um constrangimento de tu transgredir, né, as normas, né? E tem que dar mesmo. Sabe que ali no Peral a gente via muito isso. Depois que foi feita a reforma a revitalização, que criou-se uma calçada. No mandato do prefeito Schirmer, acho que foi, ou iniciou no Valdeci, terminou no Schirmer. Não sei, mas faz alguns bons anos, mais de 10 anos. 2007. Acho que foi 2007. Tá, mas aí foi feita a revitalização e o que a gente percebia ali? Como muitas situações de obras públicas, não foi dado rotina de manutenção. Aí tinha algumas propriedades
ali no Peral que faziam a manutenção daquela trecho de calçada na sua propriedade. Então tu ia caminhando, né? E daqui um pouco acabava tudo, virava mato. Era a mesma calçada, só que o proprietário seguinte não cuidou, né? Então isso também é uma coisa que tem que chamar atenção. A gente cobra tanto do poder público e cobra das empresas, mas e a comunidade? A comunidade não pode jogar tudo só para o poder público. A atuação comunitária já resolveu muitos problemas do país, né? Vamos lembrar que os primeiros hospitais, as santas casas, eram comunitárias. Sim. Né? Escolas comunitárias, muito comum antes Hospital de Caridade. Os hospitais de caridade. Então, as comunidades resolveram muitos problemas sociais com uma atuação. Eu não estou dizendo com isso que o poder público não tem as suas responsabilidades, mas a gente também não pode deixar tudo para ele. Né? A gente precisa envolver a comunidade, como o vereador falou, porque é isso que vai garantir uma aceitação, uma participação, vai tornar vivo. Né? Recentemente eu vi uma outra situação que me deixou entristecido. No sábado eu transitei pela Rio Branco e vi que a manutenção está complicada, o mato estava alto, não sei se ainda está assim, ou se teve uma equipe lá, mas no sábado estava assim, e eu pensei, puxa vida, comentei com a minha esposa, isso aqui foi revitalizado há pouco tempo, e como é que ficou a manutenção? Será que foi feito a adoção por alguma empresa? Não foi? Acho que não, porque não tinha placas lá de empresa. Então, a rotina, a gente sabe da Secretaria de Infraestrutura, tem suas demandas, tem suas urgências, mas essas rotinas para manter aquele investimento que foi feito na obra pública, manter em dia, é muito importante. Então, acho que, ao invés de fazer apenas a obra pública, a gente precisa pensar na continuidade dela, que é o que não aconteceu lá no Peral, naquela vez, e é o que eu percebi semana passada na Rio Branco. Sim, é como uma casa, precisa sempre de manutenção. Se a gente não dá manutenção, daqui a pouco tá caindo na nossa cabeça, né? Mas aí que tá, essa manutenção pode envolver a comunidade. Agora depende, né, da iniciativa. Do comprometimento. É 12h39. A Bianca trouxe uma informação que eu gostaria que, se os debatedores assim acharem conveniente, a gente tentar responder a esse questionamento da Bianca. Por que Santa Maria escolheu, né, não seguir pegar o trem do desenvolvimento, a cidade que já teve um desenvolvimento maior no passado? E o que aconteceu? Será que foi só Santa Maria? Será que é um fenômeno também nacional? Vamos falar sobre isso depois do intervalo, 12h39, a gente já retorna com Sala de Debate. Estamos apresentando Sala de Debate. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp. 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. O diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta.
No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55-3301-1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial, Shopping China Rivera, o shopping dos importados. Della Páscoa Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E LabMed Análises Clínicas, há mais de 60 anos em sintonia com a vida dos gaúchos. Retornamos então com Sala de Debate desta sexta-feira, 10 de abril, meio-dia 43 minutos em Santa Maria, 22 graus a temperatura. Estão conosco o professor, escritor Orlando Fonseca, que tem uma dica de leitura, a gente vai deixar para o último bloco, né, professor, como sempre. O advogado Marcelo Almanza, também vereador Divago Ribeiro, e a advogada Bianca Romero. A gente vai falar aí sobre a questão da base do hangar. A Brigada Militar, R$200 mil é o que precisa de recursos para construir essa base para o helicóptero vir. Mas aí no final do primeiro bloco eu fiz um questionamento. O que aconteceu com Santa Maria para ela parar um pouco com a sua... A Bianca trouxe um vídeo aqui dos anos 80, 90, falando das potencialidades da cidade de Santa Maria. Eu cheguei aqui no início dos anos 2000, agora em maio vai fazer 24 anos, e ela tinha um outro patamar. Ela era uma cidade que, quando eu cheguei aqui, eu falei para minha esposa, isso aqui é uma pequena metrópole, porque tem o que Porto Alegre tem, só que é menor, é uma cidade menor, mas... Está mais próxima da gente. E, de repente, a cidade começou a tipo, meio que desistir, desinvestir. Por exemplo, eu, como editor de economia do Diário, né, durante anos... A cidade brigava por investimentos. O que aconteceu? Qual é o último grande investimento que a gente viu o poder público chegar e dizer, olha, nós estamos em busca de um investimento? Não. Industrialização. Não, a cidade desistiu. Eu não tenho... O último investimento, eu acredito que não dá para dizer que é o último, mas o mais recente, eu acho que é a travessia urbana. Então, é isso que eu ia dizer. Eu acho que, por exemplo, a cidade está recebendo, não sei se vocês estão se dando conta, mas está recebendo esses entrepostos das grandes logísticas, né? Estão recebendo, estão chegando aí. Por quê? Porque a travessia urbana facilitou ainda mais esse processo. Porque ali nesse vídeo que está circulando aí no Instagram, que a Cibele Lorenzoni fala, e que a Bianca trouxe, ela fala da cidade. A cidade, realmente, Santa Maria ela tem 1.000 quilômetros até Buenos Aires e 1.000 quilômetros até São Paulo. E tem como chegar por estrada em qualquer um desses lugares. As estradas até Montevidéu. Exato. As estradas até poderiam estar melhores, mas tem saída para todos os lugares em Santa Maria. Então, a cidade ela tem esse potencial para atrair investimentos industriais. Talvez não seja a indústria, mas que ela seja, como já aconteceu em alguns lugares, de ser um polo que pudesse, se o nosso aeroporto, que está na pauta aí, o aeroporto maior e a rede ferroviária, que está aí na possibilidade, agora foi estendido o prazo para Rumo, mas que fosse recuperada essa ideia de usar a ferrovia, que ela poderia ser um espaço para um hub, né, de logística.
Claro, a ferrovia foi um degringolou, mas a nível nacional, né? Não é uma questão só de Santa Maria isolada, né? Sim, mas é aí que... Foi uma... Isso, e eu chegaria lá. Ela tem... A cidade começou como América Latina. A cidade começou como se desenvolveu a partir da ferrovia. Começou. Eu sou neta da ferroviária. Então, a ferrovia tem importância e ela estar desaparecendo desde os anos 50, isso realmente trouxe um impacto. Ela teve um segundo impacto, que é o da educação, e aí, nesse ponto, é importante que a gente diga. A universidade do momento em que o vídeo falava, nos anos 90, o tamanho, por exemplo, da Universidade Federal. A Universidade Federal tinha em torno de 10 mil alunos. E com o projeto Reúne, que é de 2008, a universidade passou para 30 mil alunos. Tinha ofertas de 60 cursos, passou para 120 cursos. Fora as outras universidades. E fora que se implantou em outros locais, em outros campos próximos. Mas aqui em Santa Maria, passou de 1.000 professores para mais de 2.000 professores, passou de 2.000 técnicos para mais de 3.000. Isso é pessoas que estão morando na cidade, estão trazendo recursos para a cidade. As outras universidades, vamos pensar no projeto que era da FIC, da FIC, depois Unifran, FIC, Unifran, Unifra e UFN. Ela queria chegar a esse ponto, que é de ser uma universidade, abranger todas as áreas. Foi uma conquista para Santa Maria. Então, isso também é um processo que está nesse momento de 60 para cá, dos anos 60 para cá, ele está crescendo nesse sentido. O que é preciso? Eu me lembro que aí nesse período do vídeo, entre o final dos 90 e 2000, mais de uma revista de grande circulação no país, uma delas Exame, a outra era, não sei se era Veja, colocava Santa Maria como sendo um dos lugares no país que poderiam receber investimentos, porque seria um grande polo. Porque, como tinha universidades, a UBRA, depois vem agora o IFRS... O próprio hospital universitário. Isso, tudo teve uma expansão. Naquele momento, a ideia era de expansão e de possibilidade de investimento. E estava focado nesse processo, que era o da educação. O que falta? Eu quero crer, Marcelo, eu não sou dessa grande... de como pensar as coisas macro, mas falta um grande projeto para a cidade. Que a cidade se reúna todos os agentes que podem fazer com que a cidade cresça. Está aí o nosso vereador aqui, que sabe que naquele pequeno núcleo em que ele está atuando na cidade, se ele não reunir todo mundo, se ele não pensar um projeto que é colocar uma escola lá como um agente, disseminador disso, se não conversar com o Estado, com a União, não vai funcionar. É uma mobilização. Falta um projeto que pudesse reunir todos os agentes pensantes e a sociedade civil. Exatamente. Economicamente, pensando agora, e as referências que a gente tem são sempre macro, né? Porque é o que a história nos mostra com mais clareza. Mas o que eu percebo, pelo que eu já li do Celso Furtado, de alguns economistas que já utilizei em pós-graduações que eu fiz, quando tu está abastecido dos recursos que tu precisa, tu relaxa e não se desenvolve mais. Isso a história mostra. O metalismo na Espanha, a Espanha descobriu ouro e prata nas Américas e começou a levar esse recurso para lá, e lá ela utilizava para comprar tudo que ela queria. Comprava as manufaturas da Inglaterra, comprava os vinhos de Portugal, comprava as coisas da França, lá, os vinhos e tudo, e especiarias do Oriente. E o que aconteceu? A Espanha não se desenvolveu enquanto indústria. Quando acabou o metalismo, a Espanha estava pobre. O Império Espanhol estava... Acabou. Porque tu só acumulava riqueza, comprava o que tu queria e transferia essa riqueza para o outro país. Quem é que enriqueceu? A Inglaterra, que vendia manufatura, ficava com ouro. Então, me parece que em algum momento a Santa Maria esqueceu de se pensar como cidade.
Não sei. Em algum momento, as forças vivas pararam de pensar em conjunto, né? Porque é preciso isso. E nós temos várias entidades que podem fazer isso. Tem Cassisme, tem Cindy Lojas. Eu ia dizer, me parece que a Cassisme, ela tem feito, assim, tem trabalhado muito para... Não sei se para mudar, mas eu tenho visto movimentos da Cassisme que antigamente eu não estava vendo. É claro que sabe? tem. Eu tenho visto uma mobilização entre os eu não empreendedores para não fecharem façam, as sabe? portas. Não é porque isso. Santa Maria tem essa fama de ser uma cidade muito conservadora, muito, né, que os comerciantes são mais fechados, tem medo da concorrência, mas eu tenho visto que as janelas estão se abrindo nesse sentido dentro da própria Cassisme, né, e seus associados. Eu queria abrir um parêntese nisso que o Marcelo falou a respeito da Espanha. De 2010 a 2013 eu fui pró-reitor de graduação e convivi com o Felipe Miller. E o Felipe fez uma conta, naquele momento, sei lá se era 2011, 2012, mas por aí, ele fez uma conta que o PIB de Santa Maria era alimentado em 25% só com recursos que vinham para o UFSM. Correto. Tanto os salários quanto os recursos, porque naquele momento estavam vindo recursos e em função do Reúne, estavam vindo muitos recursos, enfim, e que ficavam aqui na cidade. Então, se tu tem 25% do PIB, ele está garantido de alguma forma, ele estabelece uma relação que foi essa que aconteceu um pouquinho antes, inclusive, até agora, que são as grandes redes de varejo se instalando na cidade. A tal ponto que nós temos quantos atacadões e atacarejos, e enfim, que temos aqui. Inaugurou mais um agora, esse mês, né? Exatamente. Mais um. Por quê? Porque ela é uma cidade que tem recurso para fazer esse tipo de coisa, de atrair. E isso atrai, é evidente, se é uma rede, o recurso entra aqui, mas aqui não vai ficar... Apesar de toda... Aqui vai fazer circular dinheiro aqui em alguma forma, mas uma parte desse recurso sai da cidade. Apesar de que o varejo sofre muito com as mudanças dentro do mercado, né? O varejo, eu acho que é um dos setores que mais sofre com essa questão econômica, né? Pela margem de lucro, pelo custo que se tem, né? Para se operar, né? Também... Mas aí que tem essa outra coisa que é de estar se tornando um polo de logística que atrai, pelo menos, emprego, né? E principalmente a dependência do orçamento, que não é um orçamento próprio. Sim. Né? Uma baixa capacidade de ter um orçamento que atenda a demanda local e sempre dependendo muito do orçamento vinculado, ou seja, aquilo que nós podemos captar em Brasília. Por isso, a industrialização talvez seja o ponto mais nefrálgico da nossa discussão do porquê que Santa Maria deixou de ser, né, essa menina dos olhos do Estado com todo esse potencial regional que nós temos com relação às universidades que aqui, né, nós temos. E a questão do próprio hospital universitário, o hospital regional que já está operando e que era uma grande expectativa. E... Poxa, me parece que o ponto nefrálgico que falta para Santa Maria é ainda a questão da 287, a duplicação, né? E a questão do aeroporto, para que a gente possa, daqui a pouco, se industrializar. Mas são vários pontos de valorização. A cultura é um deles. Né? Em algum momento eu percebo já desde 1996 que eu moro em Santa Maria. Eu morei um tempo em Itaara, mas é como se fosse, né, um bairro daqui. Então, o que eu percebo é que, por alguma razão, num dado momento, se deixou de valorizar as coisas locais. E a cultura é uma delas. A falta do senso de dono. Nós tivemos ali nos anos 90 uma produção cultural, vou falar da música, né? Muito rica, e isso fervilhava em Santa Maria. Por alguma razão, se parou de dar valor para essa produção local e ficou restrito aos círculos mais eruditos e sem uma ampla divulgação, sem uma ampla, digamos assim, aceitação pela comunidade. E isso nós perdemos também. Teatro 13 de Maio, né?
O teatro ali que começou em 98, reabriu, né? Foi um espaço importantíssimo, né? E agora nós temos um outro muito maior, né? Que é também capaz, que é o da UFSM. Isso, Centro de Convenções. Mas assim, parece que as pessoas não vibram com aquilo que tem. E eu não sei por qual. Um dos maiores clubes aquáticos do Brasil. Sabia que nós já tivemos uma linha férrea de São Paulo a Buenos Aires que passava por aqui? As pessoas levavam vários dias viajando de trem, né? E aí em Uruguaiana fazia a baldeação ali, em Livramento tinha outra para Montevidéu também. Fazia a baldeação porque a bitola era diferente, né? Olha, aí também o cara constrói o desenvolvimento de forma a não integrar, né? Então as ferrovias argentinas e uruguaias tinham bitolas diferentes das brasileiras. Medo da invasão. Medo da invasão. Marcelo, técnicos, sim, em telecomunicações já estiveram aqui e falaram. Eu não posso garantir que seja uma verdade, mas já disseram que se pegar uma rua ali do centro, que eu não vou dizer qual é, e fizer um buraco fundo e arrebentar os cabos que tem ali, boa parte da Argentina fica sem internet. Porque passa cabos aqui de dados subterrâneos que vão até a Argentina. Então, aqui tem que ter muito cuidado, inclusive, com obras no centro ali, dependendo da região. Eu não sei, Marcos, mas sabe que eu lembro que quando caiu a ponte do Jacuí... Isso, exatamente. Ali nós ficamos sem internet. Durante um bom tempo. E foi porque os cabos passavam na ponte. Exato. Depois eu fiquei sabendo. E aí diz que ali no centro tem, no centro ali tem ruas que passam cabos que vão até a fronteira, se vão na Argentina dentro, e aí prejudica. Então, olha a vulnerabilidade, né? Claro que hoje existe internet via satélite e outras tecnologias por ondas que... E tem backup, né? Mas num primeiro momento te dá um delay de reação, né? Isso é muito... Porque os cabos submarinos existem ainda. Apesar de toda a tecnologia, boa parte da nossa internet vem de cabos submarinos, cabos que estão lá no fundo do oceano, cruzando o Atlântico para vir para cá. E é um desses cabos que vai para a Argentina, né? E aí, só falando da memória, o primeiro cabo submarino do Brasil até a Europa foi implementado por ousadia e audácia do Barão de Mauá, né? Um empreendedor gaúcho ali de Arroio Grande, que depois morreu pobre, foi sacaneado pelas elites cafeeiras lá que não queriam industrializar o país. Mas nós temos um histórico de inovação e de avanços que a gente pode se orgulhar. Eu não sei se tu viste hoje no diário, aparece uma matéria de 13 patentes que a universidade em 2025 registrou. 13 patentes com pesquisas da universidade, da universidade daqui de Santa Maria. Então eu acho que se houvesse essa possibilidade de que se expandisse a ideia, né, de integração do que está sendo pesquisado, do que está sendo produzido, poderia atrair indústrias, né, que cabeças têm aqui, cabeças para pensar, né, mentes, cérebros, tem. Era o que lá no início desse século se dizia de Santa Maria. Santa Maria tem uma produção de cérebros que é capaz de dar conta de uma indústria, potencializar a indústria como o Vale do Silício. Se a UFSM tivesse um marqueteiro como a Prefeitura Municipal tem, mas imagina só, né, onde nós estaríamos. Eu acho que está faltando um marqueteiro para a Universidade Federal para divulgar tudo isso. A comunicação social, né? Então, é a alma do negócio. É a alma do negócio, porque a Prefeitura faz um excelente trabalho com marketing, né? Se investe bastante. Eu acho que se a Universidade Federal investisse como a Prefeitura investe em marketing... A gente já falou aqui em outro momento que para quase todos os problemas da cidade tem uma dissertação ou uma tese que responde. A gente precisa dar vazão para isso, né? Ou ir buscar no banco de dados, né, da CAPES, no banco de dados das universidades. Porque está lá a informação, né? Então E aí a assessoria da imprensa dos diversos órgãos peca um pouco, né? Porque não comunica bem com a sociedade. Mas isso é uma via de mão dupla, Marcelo. Eu me lembro que... tem que buscar também. Tem que buscar. Eles estão lá, mas o pesquisador é o pesquisador. Ele sabe ir buscar as informações, fazer o seu trabalho. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. O que tem que fazer é... Nós temos aqui um problema. Quem será que poderia... Vamos ver se na universidade não tem. Pensar nisso primeiro. É possível que... Exatamente. Pode ser que não tenha, mas é muito provável que tenha.
E é isso que eu digo, que falta esse pensador, esse pensamento que é coletivo, da inteligência coletiva, maior, que reúna todo mundo. E às vezes a resposta não está ali, naquela instituição. Mas aquele pesquisador citou o fulano de tal, que está lá na outra, que trata do tema exatamente o que tu quer. Então ali tu linka o assunto e vai atrás da informação. Mas isso é algoritmo hoje em dia, tá? O desafio é isso. E a comunicação, ela é para nichos. Tanto é que nós programamos, de alguma forma, até indireta, o que nós vamos receber nesse que é o nosso principal meio hoje de se comunicar, não é isso? Sim. Então, o desafio das instituições é como se adaptar a isso. Quando falamos aqui numa estratégia de marketing do poder público, é se adaptar às diversas linguagens, de uma forma que possa entregar a informação ou conteúdo, né? E ainda mantendo as diretrizes básicas, digamos assim, do que a lei, né, ordena. Mas eu vejo bastante desafio nesse sentido, né? De como comunicar com os diferentes nichos, de uma forma que a comunicação ela possa ser apreciada pelo coletivo. Marcos, só um minuto. A minha esposa me mandou uma mensagem agora aqui, que ela estava nos ouvindo e disse assim, lembra de falar que nós estivemos em Santiago no final de semana e que a cidade lá está muito organizada, muito bonita. Né? É uma cidade bem organizada. Então, e há anos ela é bem organizada, mas eu fazia algum tempo que eu não ia até lá. E a gente notou que está realmente... é agradável ficar em Santiago. Meio-dia não, 1h03, a gente vai fazer um intervalo, vai voltar no último bloco falando sobre a questão do helicóptero. Vamos também dar a sugestão de leitura, mas vamos lá, a gente tinha um tema aqui difícil de lidar, que é a questão da vinda de uma base de helicóptero, mas por outro lado, as notícias são boas. Pelo menos 2 colegas do Givago, 2 vereadores, anunciaram verbas que conseguiram emendas para juntar 190 mil dos 200 mil. E não é muito dinheiro, né? Que não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Tem que então, de algum lugar. Parece que o dinheiro está assegurado, então é uma boa notícia. E a gente pode até fazer um exercício aqui das coisas boas que Santa Maria ganhou nos últimos tempos, ou que vai ganhar, né, como o Distrito Verde, e a gente pode relembrar para a gente terminar com o espírito mais, né, mais leve, lembrando que, sim, nós tivemos muitas conquistas, coisas boas. Eu moro ali perto da Basílica e vou dizer, eu fiquei muito feliz com aquela reforma, aquela revitalização. Que espaço agradabilíssimo hoje é o santuário. E ninguém se preocupou com o custo daquilo, né? Foi feito e o pessoal aderiu. E quem não foi ainda está perdendo uma bela parceria público-privada acontecendo. Exatamente. Ninguém perguntou quanto custou, né? Porque realmente valeu a pena, é uma valorização. 1h04, vamos fazer um intervalo e a gente retorna com Sala de Debate. Estamos apresentando Sala de Debate. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kits, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55-3301-1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti.
Há 30 anos, a Della Pasqua Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Pasqua Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Retornamos com Sala de Debate. Parceria comercial. Shopping China Rivera, o shopping dos importados. Della Pasqua Engenharia, há 29 anos transformando a cidade. E LabMed Análises Clínicas, há mais de 60 anos em sintonia com a vida dos gaúchos. Retornamos então com a sala de debate desta sexta-feira, 1h08, 22 graus em Santa Maria, conosco o professor, escritor Orlando Fonseca, o advogado Marcelo Almança, o vereador Givago Ribeiro e a advogada Bianca Romero. Professor, vamos lá, para a gente não perder, não deixar atrasar, nós temos uma dica de leitura. Isso. Estou trazendo aqui uma escritora italiana, e que na verdade ela é filha ela é nascida na Itália, em Roma, filha de mãe italiana e pai cubano. O pai era embaixador lá no início do século XX na Itália, e ela só muito recentemente, já faleceu há alguns anos, muito recentemente tem sido traduzido os livros dela. E ela é uma feminista. Antes, né, esse livro, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, de 50, da década de 50. E ele está ambientado em Roma, nesse período, década de 50. O que é a década de 50? Pós-Segunda Guerra, a Itália, em 46, é que deixa de ser monarquista, passa a república, né? Até esse período havia essa disputa entre o fascismo e a luta pelos direitos humanos. O rei Manuel, inclusive, colaborou com Benito Mussolini, né, no fascismo. Por que eu digo isso? Porque o Caderno Proibido é de uma mulher, é um diário de uma mulher, que compra um caderno numa tabacaria, e eles dizem que eles não podiam estar vendendo aquele caderno, por isso que ela chama de proibido. E ela passa a tratar esse caderno como proibido, porque ela não deixa a família dela. Ela é casada, ela é casada com um banco, trabalha num banco, um burocrata. Ela é de uma família aristocrática, ela tem essa herança aristocrática e tem o julgamento dessa família, porque ela também tem a necessidade de trabalhar. E por isso que eu falei desse ambiente da mudança de regime, porque isso impacta na cabeça dessa mulher. E ela tem 2 filhos, um filho e uma filha, e ela tem no seu diário ela registra todos. A gente vai sabendo o que vai acontecendo na família dela pelo diário dela. E ela está passando por uma transformação, assim como a Itália, assim como o mundo, que nos anos 50 é pré-revolução sexual no mundo, as mulheres começam a ter lutas emancipatórias a partir dos anos 60, e ela está escrevendo sobre isso e refletindo sobre isso como uma dona de casa, uma esposa, uma funcionária que trabalha no escritório, e ela está registrando ali o que o marido dela pensa do que ela está fazendo, que ela tem uma relação boa com o marido, né? E o que o marido dela pensa, mas ela só deixa no caderno e no seu diário porque ela não poderia falar isso para ele. O que o filho dela, né, que é criado por eles com a intenção de que não tivesse uma cultura machista e patriarcal, o que o filho dele faz em relação à mãe, em relação à namorada, em relação à irmã. A irmã tenta ser uma pessoa que transcenda na sua juventude. Nós temos aí já o rock and roll, já temos, né, uma série de situações novas em que uma jovem na Itália poderia estar pensando, mas ela tem todo um embate de ter sido filha de
uma tradição aristocrática e que ela quer assumir outra coisa. E a mãe coloca tudo isso naquele seu diário, que chama de caderno proibido, não deixa a família ler, tenta esconder. É muito interessante a história nesse sentido. E ela vai se transformando. Até que ela também tem o casamento dela está andando direitinho, mas ela acha que pode ter uma outra relação. E começa, inclusive, a tentar vivenciar essa nova relação. Nesse caderno está registrado, mas ela não deixa que ninguém veja, porque se visse, ela teria uma mudança muito radical deles em relação a ela naquele momento. O que me espanta é que essa mulher poderia estar escrevendo hoje tudo que ela escreve lá nos anos 50. Então, Caderno Proibido, um excelente livro da Alba de Céspedes. Inclusive, eu li numa resenha que ela é uma mulher que poderia estar sendo mais investigada, pelo menos pelos estudos de gênero no Brasil, muito mais. Não é só esse livro que ela tem nessa temática, ela tem outros. Mas o que é mais interessante, que é um livro interessante de ler, é agradável a leitura de Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Perfeito. E quando é que deixou de ser proibido? Quando é que o livro foi lançado? Não, o caderno só, né? O caderno dela já nos anos 50 ele foi publicado, né? No Brasil, que já é só nos anos 60, final dos anos 60 que tem uma primeira edição e que foi reeditado agora, 2024, porque ele não teve assim uma grande circulação, esse livro, mas o caderno ela nunca mostrou. A esposa nunca deixou. A gente tem que ler o livro para saber o que acontece, na verdade. Né? Vamos lá, fica um mistério. Vamos falar sobre a questão da base do helicóptero, aquela que Santa Maria se candidata. Na verdade, o governo do estado já disse que quer instalar aqui. Hoje, base de helicóptero no Rio Grande do Sul tem Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria seria a cidade que ficaria aqui da região central, fronteira com o helicóptero da brigada para emergências, urgências, operações, enfim. E a Santa Maria corre risco de perder para Santa Cruz, ou até mesmo lá para Pelotas, no sul do estado, ou para Passo Fundo, no norte do estado, se não tiver as condições, porque precisa ter um hangar aqui. Porque é uma estrutura grande, né? Para ter um helicóptero precisa ter piloto, precisa ter toda uma estrutura mecânica, oficina, enfim. Mas quero crer que só falta o hangar, né? Só o que Exatamente. falta é o hangar. Aí hoje 2 vereadores, Tobias Calil e João Ricardo Vargas, o coronel Vargas, disseram que prometeram 190 mil em emendas parlamentares para os 200 mil que falta. O resto certamente vai vir mais, né? Mas é um anúncio que parece ser positivo. A gente espera que realmente esse... Essa foi uma pronta resposta que o Legislativo deu ontem, né, em nome dos colegas vereadores Coronel Vargas e o vereador Tobias. Também foi ontem a notícia, né, em relação à falta deste recurso e como os vereadores têm a possibilidade de indicar emendas parlamentares no município, né, articulou-se imediatamente, então, a manutenção desse recurso justamente para não perder essa grande oportunidade que o município passa a ter. Né? Então, e como acho que a Bianca citou, né, não é um recurso que possa ser assim, dentro do aspecto público, algo tão voltoso, né? E no momento que a gente também acompanha aí, o Brasil se prepara, o Estado também, para candidaturas todas que vão se lançar, tem outras mobilizações também nesse sentido, né, de deputados, enfim, para que possa garantir isso aqui na cidade. Mas vou ressaltar uma informação importante, né? Foi uma resposta imediata, e que bom que os parlamentares, em especial o Coronel Vargas, que tem uma ligação direta também com a Brigada Militar, né, juntamente com a sua bancada, junto ao vereador Tobias, pôde já articular, né, a manutenção desse recurso para garantir que Santa Maria quer sim, que essa base esteja aqui, e é fundamental, falávamos antes aqui em hub logístico, enfim, e o seu posicionamento estratégico para todas essas ações, em especial ações voltadas à questão de saúde também. É importante que nós tenhamos essa base aqui. O Instituto da Emenda Parlamentar, que é uma coisa recente, que é uma coisa bastante questionável, né? Porque trabalha com a gestão de recursos, que não é uma atribuição originária do Legislativo, mas isso, neste momento, precisamos resolver o problema do helicóptero.
mas o que me ocorreu como uma situação bastante plausível é um redirecionamento de recursos do Poder Executivo. Sim. Envia um projeto de lei pedindo suplementação, é óbvio que a turma vai aprovar, né? E vai sair da onde? Vai sair de uma rubrica de manutenção de alguma coisa, Secretaria de Infraestrutura, enfim. É um valor pequeno para o município de Santa Maria. Então, me parece que isso era uma alternativa muito mais razoável, mais antiga, né, na legislação, é a suplementação para direcionar o recurso para isso. Mas tudo bem, já foi resolvido, ótimo. O pessoal atento, como o vereador disse, é uma informação de ontem que já foi resolvida ontem. Né? Então, isso também agilidade, né? Isso também a gente tem que reconhecer. Claro. Né? A forma como foi resolvida, para os vereadores, é o que está disponível. Já que existe um instituto, eles lançaram mão, tá ok. Mas haviam mecanismos mais antigos, mecanismos legais, que permitiriam ao executivo fazer. É só esse registro que eu faço. Aí a gente tem o helicóptero que a gente torce e acredita que vai vir para cá. Aí eu disse, vamos fazer um exercício para a gente terminar mais leve a sexta-feira. Que conquistas a cidade teve nos últimos anos, ou está para ter. O vereador nos trouxe uma notícia, né, do Distrito Verde, que tem recursos. Quanto é que é o recurso do Só Estado? o investimento no Parque da Barragem são 12 milhões. Se a gente for somar agora os investimentos desde a área da saúde, que a unidade de saúde vai ser lançada na próxima semana, mais 2 milhões e 400. A estrada do Peral eu não vou considerar porque ali está sendo reconsiderado, né, o pavimento ali e a contenção do morro. Mas o Mirante do Peral são mais 800 mil, justamente para, assim que a estrada estiver liberada, possa ser novamente frequentada por turistas, né? A própria iluminação LED, que também vai estar contemplada com a estrada do Peral, né? A Garibaldi Schmidt, que eu falei aqui agora que foi uma rua pavimentada para dar acesso ao Parque dos Morros, foram 3 milhões. Então a soma aí passa de 15 milhões neste primeiro momento, justamente para envelopar essa questão do Distrito Verde. A gente tem na cultura, que é a área que eu mais acompanho mais de perto, tem um recurso para a associação para a recuperação daquele prédio ali, né, da Vila Belga, né, Associação dos Ferroviários. Sim. Há um recurso já, houve anteriormente um concurso para o projeto, tem o projeto, é bonito o projeto, o EMAET né, a Escola Municipal de Artes, né, vai para ali com outras atividades naquele espaço e tem o recurso para poder tocar o projeto. Assim como tem a Casa de Cultura, recebeu recursos para finalizar, né, e está andando ali as obras, tá provavelmente esse ano, espero que esse ano fique pronto ali, né? Mas certamente o maior volume de recursos que veio para Santa Maria, que mudou a imagem da cidade, é a travessia urbana, né? A travessia urbana faz uma... A gente acostuma rápido com as coisas, a gente andando por ali, para aquele lugar, né? Mas outro dia eu estava voltando de uma atividade lá na Vila Caramelo e estava me lembrando como era. Eu conhecia aquilo ali como estrada de chão, ali, aquela estrada que ia lá para Vila Rossi, para Boi Morto, enfim. E como está mudado aquilo, né, nos últimos anos aquilo ali, e como isso tem facilitado a passagem por Santa Maria, né? Passou a noite já ali, passou agora à noite, agora recentemente à noite? Não, porque esse detalhe, ele é um detalhe, mas ele é fundamental. Ontem está iluminado. Com a iluminação, que aí foi fruto daquele projeto que nós aprovamos da iluminação LED, né? Uhum. Isso tinham roubado os cabos, né? Quando os caminhões que vêm de Cruz Alta e puderem passar direto em direção ao Porto de Rio Grande, ali no Trevo Taglioni, aí sim a mudança vai ser... A previsão é maio. Maio, Vamos lá, talvez possa atrasar, mas... Eu não vejo a hora, porque agora eu moro no Tomazete, né? Não, mas a trincheira está bem avançada ali. A iluminação já é uma das últimas etapas, porque aí, no momento que a travessia for concluída, a prefeitura passa a assumir a manutenção da iluminação pública ali. Mas ficou muito diferente, já deu
Um aspecto bem diferente na cidade. Marcos, eu estava lembrando agora, trazer um tema de literatura, que tem a ver com o que a gente falou no início do programa. Mas humildemente, né? Porque o nosso mestre da literatura está aqui. Eu, diferentemente do professor, que domina essa área, eu tenho o costume de ler clássicos. Por quê? Porque eu não li antigamente. Então, eu preciso, né, me inteirar dos clássicos. E, recentemente, eu li um conto do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Esse homem ridículo, ele era ridículo na visão dele próprio, né? Então, era uma pessoa em depressão no século XIX, que é aquele período todo ali que as pessoas enlouqueciam. Depois alguns estudos dizem que tinha muito chumbo nos utensílios, nos talheres, né? As pessoas enlouqueciam. Mas, enfim, no século XIX, este cidadão era um homem solteiro, perto dos 30 anos, e ele acreditava que ele não tinha nenhuma razão de viver. Que ele era a tradução usa o termo ridículo, né? E ele dizia, eu sou uma pessoa ridícula, eu não sirvo para nada e tal, e ele decidiu tirar a própria vida. E ele planejou isso durante algum tempo, comprou uma arma, e num belo dia ele sentou numa cadeira, na mesa dele lá, morava sozinho, e disse, tá, é hoje. Né? E daí começou a refletir para tomar a decisão. E era tarde da noite e ele adormeceu na cadeira. E quando adormeceu ele teve um sonho. Ele sonhou que um ser alado levou ele para um outro planeta. E esse ser ficava conversando com ele durante a viagem e tal. Nesse planeta, jogou ele lá, e ele era o forasteiro que chegou ali, daí foi interagir com as pessoas. E as pessoas eram todas bondosas. As pessoas eram ingênuas. Não havia maldade, não tinha inveja, não tinha um tentar passar perna no outro. Poucas doenças, as pessoas morriam, claro, mas quando morriam era uma celebração da passagem daquele familiar e tal, era tudo muito, muito tranquilo. E ele começou a interagir com as pessoas no sonho, né? E começou a perguntar. Tá, mas vem cá, mas tu tá fazendo isso aí, tu não tem medo que o fulano te passe a perna aqui? Porque pode ser do interesse dele, né? Levar vantagem aqui. O pessoal disse, não, mas por que ele faria isso? E esse tipo de comentário, ele fez a pergunta ingenuamente para aprender como é que aquela sociedade funcionava, e ele acabou estimulando a galera a pensar com inveja. Ele acabou estimulando a galera a pensar, não, mas peraí, realmente eu podia levar vantagem aqui. Então ele caiu de paraquedas numa sociedade pura, ingênua, e ele estragou a galera. E daí, lá pelas tantas, ele acordou e se deu conta de que ele tinha estragado aquela turma. Mas olha o que eu fiz, cara. E aí ele tem um outro insight que é trabalhar para corrigir esses problemas da sociedade. Eu não vou dizer porque é para o pessoal também ler o conto, né? Mas aí ele se motivou para ajudar a resolver. E aí, qual é a moral da história? É que ele, que era uma pessoa em depressão porque não tinha uma razão de viver, de repente encontrou a partir de um sonho e definiu agora seguir esse rumo. Por que eu lembro disso agora? Primeiro, porque eu li há pouco tempo. Segundo, porque tem tudo a ver com essa motivação que a gente falou para Santa Maria crescer e encontrar o seu desenvolvimento e a valorização de si própria, né? Assim como o personagem do Dostoiévski acordou e encontrou uma razão de viver, acho que a gente pode também encontrar uma razão para o desenvolvimento e para o orgulho dos santamarenses do que nós já somos. Isso aí, é verdade. Isso. Pois é. Meio-dia não, 1h26 da tarde desta sexta-feira. Se a gente pode, encerramos por aqui, então, o programa. Quero agradecer a presença do professor e escritor Orlando Fonseca, que trouxe também a nossa dica de leitura, Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Muito obrigado também ao advogado Marcelo Almança, muito obrigado hoje a presença do vereador Divago Ribeiro, vai nos mantendo atualizados sobre, né, o Distrito Verde, lá no bairro Campestre. Obrigado também a presença da advogada
Bianca Romero. Muito obrigada. O Sala de Debate fica por aqui, agora 1h27. Na sequência, tem o Jogo de Cintura com a Fabiana Sparrenberger e suas convidadas. Muito obrigado a todos pela companhia. Tenham todos um ótimo final de semana. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tarde. O diário mudou. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti.